Boa noite, começa agora mais uma edição do Tela 1. Eu sou o Jonas Facim. E eu sou o Marco Antônio. Esses são os destaques de hoje. Já começaram aulões pré-vestibular em toda Curitiba. Para quem está estudando para o vestibular, a chegada das provas pode significar o encerramento de um ciclo. Mas o capítulo final de um esforço de vários meses pode trazer à tona preocupações e ansiedades. Neste ano, o número de carros elétricos aumentou 9 vezes mais do que os anos anteriores. Não é difícil ver cada vez mais carros elétricos nas cidades. O Paraná tem a segunda maior frota de carros 100% elétricos do Brasil. Oktoberfest no Mercado Municipal do Capão Raso chega à sua terceira edição. Doces e salgados, um pouquinho da culinária alemã aqui em Curitiba. Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso Tela 1. Vestibulares costumam despertar vários sentimentos como ansiedade e nervosismo nos candidatos que buscam a sonhada vaga. Além de revisar os conteúdos para as provas, os aulões vésperas também se procuram aliviar as tensões dos alunos. Para quem está estudando para o vestibular, a chegada das provas pode significar o encerramento de um ciclo. Mas o capítulo final de um esforço de vários meses pode trazer à tona preocupações e ansiedades. Olha, nessa reta final é um pouco mais difícil porque a gente realmente se pressiona um pouco mais, mas a gente equilibra. Desse último mês, assim, a gente aprendeu a dividir bem o tempo de lazer e principalmente o de estudo, e o que mais tem se intensificado com certeza é o de estudo, que a gente acaba se pressionando um pouco mais no final mesmo. E tão próximo da prova, é importante ter formas de não se esquecer nenhum conteúdo estudado. Para isso, os cursinhos organizam os chamados aulões, que servem como uma última revisão para o dia do vestibular. Bom, o aulão ele tem algumas perspectivas diferentes. A primeira, ele é um fechamento do ano do aluno. Então, existe um vínculo entre professor e aluno, existe um vínculo entre os alunos, e o aulão serve para fechar todo esse vínculo. É como se fosse a despedida deles do cursinho, daqui para a faculdade. E o aulão ele também serve para recapitular conteúdo. Principalmente as ideias bases que eles não podem esquecer. É impossível você lembrar todos os conteúdos e todos os detalhes, mas os principais, e assim, nós professores tiramos por dados estatísticos das últimas provas, Então, pela estatística, o que mais cai? O que é mais significativo? Então, a gente tenta aumentar a probabilidade do aluno ir bem na prova. Então, essa é a ideia do aulão. Trabalhar com essa perspectiva de acabar lembrando 1, 2, 3, 5 questões. Aulões como esse servem como uma última preparação de um ano inteiro de dedicação nos estudos, para alunos que querem a tão sonhada vaga na universidade. E a rotina das últimas revisões não influenciam só os estudantes, mas também os professores, que fazem de tudo para garantir que os alunos estejam completamente preparados na hora da prova. Às vezes eu me sinto que estou fazendo uma meia maratona, sabe? Tanto que eu estou falando contigo aqui, mas eu já tenho que sair correndo porque tem aula em outro curso. A gente corre bastante, essa voz é consequência de um excesso de aulas mesmo, mas é necessário, principalmente nesse momento de reta final, que a gente faça as nossas revisões, façamos aí as nossas retomadas. Eu dou aula de literatura, são muitas obras que a gente precisa contar ali para os alunos, analisar com eles. Então, mas nada que um descanso pós-prova não resolva, Então, é uma fadigazinha, assim, em função do excesso de falar mesmo, mas é suportável. Depois da prova, nada que um descanso não resolva, mas isso é excesso de aula, sim, com certeza. Os vestibulares marcam um momento decisivo na vida dos estudantes, que, para chegarem ali, se dedicaram não apenas em aulões intensivos como esse, mas também em aulas tradicionais e estudos individuais. Para todos que estão nesse momento decisivo, boa sorte! Pois é, Marco, de fato, esse momento gera muita ansiedade, muito nervosismo. Os candidatos realmente precisam ter válvulas de escape, como apareceu ali na reportagem. E quem olha de fora, como a gente, que já passou por isso, parece muito fácil, Mas eu não tenho dúvida que esses candidatos estão com os nervos à flor da pele. Sim, claro. Provavelmente, quem nunca ficou nervoso para fazer uma prova, ainda mais uma prova que vale a vaga numa faculdade, numa universidade, não é? O que a gente pode, na verdade, desejar aqui a todos eles é que possam fazer uma boa prova
que pensem na preparação que tiveram e que tenham todo o êxito do mundo, porque afinal de contas, uma hora vai dar certo. O ano letivo de 2024 ainda não começou, mas já está com matrículas abertas. A previsão é de aproximadamente 1 milhão de estudantes na rede pública estadual. As matrículas e rematrículas para a rede estadual de ensino no Paraná estão abertas. O processo ele pode ser feito até 10 de novembro, e todas as vagas ofertadas são para o ano letivo de 2024. Para o cadastro, pais e responsáveis podem acessar a área do aluno lá no site da Secretaria Estadual de Educação. Tanto a matrícula inicial quanto a rematrícula devem ser feitas pela opção matrícula online. Para acessar, é necessário informar o seu CPF e a sua senha. Você pode recuperar a sua senha pelo SMS que você vai receber no seu celular cadastrado e, além disso, é preciso confirmar o cadastro do estudante antes de iniciar o processo. A vaga ela pode ser confirmada na instituição de ensino onde a criança ou o jovem estuda. E para quem deseja mudar, há também a possibilidade, a opção de indicar 3 instituições de ensino de preferência. Marco, a gente vai agora falar um pouco mais sobre o trânsito e eu quero saber como foi a sua vinda para cá para o estúdio. Conta pra gente. Foi tranquila, apesar que não peguei muito trânsito. Clima normal de Curitiba, aquele clima cinzento, né, que a gente já está acostumado. Mas o que você traz para nós? Olha, a gente vai chamar agora o repórter Thiago Fantini, ele tem mais informações para a gente sobre o trânsito. Thiago, boa noite. Boa noite, tudo bem? O trânsito aqui na Avenida Prefeito Erasto Gettner está um pouco apertado. A principal avenida do Bacaxiri, que liga o bairro ao Colombo, 4 Barras e os bairros da região, está passando por obras na pavimentação da pista, o que está impossibilitando o trânsito. Quem está indo mas não é o único bairro afetado, tem 25 bairros afetados em 72 ruas. As obras estão acontecendo há 2 semanas e quem pega a avenida sentido centro pode optar pela rua Nicarágua. Muito obrigado, Thiago. Já neste ano, o número de carros elétricos aumentou em 9 vezes no Paraná. Essa alta foi registrada no início de 2019, 2019 a maio de 2023. Não é difícil ver cada vez mais carros elétricos nas cidades. O Paraná tem a 2ª maior frota de carros 100% elétricos do Brasil. No total, são 1.792 veículos transitando pelo estado, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito. Um dos benefícios é que eles ajudam a reduzir a poluição do ar. Você tirar a poluição, principalmente do centro da cidade, e você levar ela para qualquer outro ponto que seja de reciclagem, reaproveitamento, é muito melhor do que você estar ali dentro da cidade queimando gasolina. O avanço da quantidade de carros elétricos na cidade cria uma nova demanda, a recarga para a frota. Curitiba ainda tem poucos pontos de carregamento. Segundo dados da FIEP, se a frota aumentar, a atual capacidade de produção de energia pode não dar conta. Porque por mais que ele recarregue na tomada e você vai carregar em casa, você vai ter que ter mais carregadores e carregadores mais potentes, porque a sua própria tomada ela não é tão potente como um carregador específico, que são os carregadores de parede que a gente chama, né? Então você tem que construir essa infraestrutura, o que é um gasto, né? E você tem que colocar em shoppings, você tem que colocar em pontos específicos de recarga. E mais do que isso, essa infraestrutura ela precisa também ter de carregadores de recarga rápida. Apesar das mudanças estarem em lentos passos, elas já começaram a se intensificar no Paraná. A Copel, por sua vez, ampliou os investimentos em projetos de eletromobilidade, aumentando a cobertura de eletropostos no estado. Com isso, a esperada febre pelos carros elétricos promete provocar mudanças na rede elétrica das residências, pois o abastecimento em locais incorretos pode levar à queda de disjuntor, sobrecargas e até acidentes mais graves como incêndios. Para conferir todos os eletropostos espalhados em Curitiba e nas estradas, veja no @jornalismop. Bom, vamos agora a um breve intervalo. Eu convido vocês a ficarem aí porque a gente retorna com muito mais notícias. Até breve. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente
gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. O seu Tela 1 está de volta com muito mais informações. Você quer saber o que fazer no final de semana? Você não sabe exatamente o que fazer? Vem com a gente que a gente te conta aqui na nossa agenda cultural. A agenda cultural para o final de semana em Curitiba. Se prepare para um final de semana repleto de eventos culturais para todos os gostos. Bora conferir? No sábado temos presença marcada do grupo de stand-up Os Três do Sul, no Day Rose Curitiba. Também temos Humberto Getzner no Teatro Guaíra, Fernando Sorocaba no Hall Jockey Eventos, Vandinha, o musical, no Teatro Fernanda Montenegro, stand-up O Detalhe no Teatro Regina Vogue, e também temos o Nambiquim Indie no Teatro Positivo. Já no domingo nós temos Kid News contra as Fake News no Teatro SESI, e também no mesmo dia temos o 6º recital de piano do Teatro SESI. E para fechar a lista, o Festival Literário para Deficientes Auditivos, na Fundação Cultural de Curitiba. Com o tempo ainda bastante inconstante no estado, as pessoas, né, Marco, ainda sofrendo com todas as tempestades, com as condições adversas do clima, do tempo, melhor dizendo? Sim, sim. Vale lembrar que o Paraná, especialmente nosso estado, está sofrendo por uma adversa, né, no tempo, né? Dias com extremo calor, dias com chuvas, dias nublado, frio. E vamos ver mais destaque na previsão do tempo. Já estamos aqui com a Gabriela Rocha, que vai nos trazer mais informações sobre o tempo. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Não sei se trago muitas boas notícias, mas para hoje ainda é a previsão de chuva, mas elas diminuem as chances de temporais. Aonde chove mais, a gente até preparou uma telinha, é aqui nessa região leste. Então, pegando Paranaguá, Litoral, Curitiba e também comecinho ali dos Campos Gerais. A gente tem mais uma telinha, que é o tempo para amanhã. Parece que a gente não mudou de tela, mas a gente segue o mesmo padrão. A gente continua ainda com um padrão de chuva aqui na região leste, então Paranaguá, Curitiba e também comecinho aqui dos Campos Gerais. E a gente preparou mais uma telinha para vocês,
para trazer a previsão para os próximos 4 dias. Então, vocês que querem saber o que vão fazer no final de semana, como que vai ser, o que a gente tem? A capital, a gente tem bastante chuva forte para os próximos dias. E é importante até ressaltar, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu hoje pela manhã um alerta. Esse alerta é o alerta laranja que eles chamam. Ele significa que são temporais para todo o estado. Então a gente consegue perceber aqui que a chuva fica mais concentrada realmente na sexta e no sábado. E eles indicam até que, e não descartam, a possibilidade de deslizamentos, alagamentos, justamente por conta desse maior volume de chuva na sexta e no sábado. E eu tenho mais uma boa notícia. Domingo, olha quem que dá o ar da graça, o sol. Então, se você está se preparando para fazer alguma coisa no domingo, já digo que a gente vai ter uma temperatura um pouquinho mais alta. É isso, meninos. O que vocês estão preparando aí para fazer no domingo? A gente já sabe que não vai ter chuva. Pois é, né? Domingo é o dia, eu não vou estar de plantão, então domingo vai ser o dia mais do descanso, mas eu ainda fico preocupado com essa condição, porque de fato ainda é muita chuva e como o solo está ainda muito umedecido, a água não baixou, isso significa que qualquer volume de chuva pode voltar a alguma condição bastante problemática para as pessoas que já estão sofrendo com isso, né? Com certeza, Jonas. Justamente União da Vitória, a gente também tem a região de Rio Negro, né, que sofreu recentemente com chuvas e alagamentos, e agora realmente o Rio Iguaçu está baixando de volume. Mas o que a gente espera é que realmente essa chuva não volte, né, e acabe estragando novamente a vida das famílias que vivem naquela região. Então tá, Gabriela, muito obrigado pelas informações. Vamos explorar um pouco mais da culinária alemã em Curitiba. Pois é, a Oktoberfest está no mercado municipal, está acontecendo um evento com a culinária alemã, né? Eles trouxeram um pouco da cultura alemã, um pouco de pratos típicos aqui para Curitiba. Vamos ver? Doces e salgados, um pouquinho da culinária alemã aqui em Curitiba. Essa semana está acontecendo aqui no Mercado Municipal do Capão Raso o Oktoberfest, que teve início na quinta-feira do dia 19 e vai até o sábado do dia 28. A tradicional festa germânica chegou no Capão Raso pela terceira vez, e a variedade de pratos com preços acessíveis, custando entre R$10 a R$35, chamou a atenção de Jorge Luiz, morador da região que visitou a festa pela primeira vez. Sim, as opções são muito boas, né? A preços econômicos, né? E é bastante interessante. Tem opções tanto nas comidas quanto nas sobremesas, né? E eu acho que é importante essas atividades bairro, né, que a gente chama, né, que são muito mais centrais, né, então é bastante importante, né. Além de comidas e sobremesas saborosas, o evento também tem como intuito trazer um pouco da cultura alemã para Curitiba. A cultura alemã no mês de outubro já é tradicional, então a gente trouxe aqui para o Mercado Municipal Capão Raso um pouquinho do que tem na Alemanha, que tem no resto do Brasil, para que o pessoal possa aproveitar esses produtos da cultura alemã. Como já é o terceiro festival que nós fazemos, a expectativa é grande, assim como os outros dois, de ter um bom público para cá. Quem conhece já é tradição vir para cá, quem ainda não conhece vai conhecer pela primeira vez. Mas não é só o consumidor que se dá bem nessa história. O comerciante também. Tá bem legal, aumentou bastante o movimento. Antes mesmo do festival estava um pouco mais parado aqui o movimento do mercado. E agora que trouxeram a semana do Oktober e está movimentando bastante. Movimento aqui no café. Realmente a gente está com o bolo do Nauel, bolo alemão. A gente trouxe esse bolo, uma edição especial só para essa semana. E a galera tá vindo procurar o bolo. Tanto é que ontem, antes das 2 da tarde, já não tinha mais nada do bolo. E hoje vem o bolo e já está quase acabando também. Você pode conferir mais informações sobre o evento no site www.mercadomunicipalcaponraso.com.br. Veja que interessante, né? Ver que a prefeitura está interessada em trazer coisas de fora do nosso dia a dia, trazer, neste caso da Oktoberfest, trazer um pouco da culinária alemã, né? Mostrar um pouco como que é os gostos fora do nosso arroz e feijão típico. Agora vamos com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná abriu processo seletivo com mais de 165 vagas. São vagas para os cursos de guarda-vidas civis voluntários de 2 modalidades, águas abertas para as prefeituras de Guaratuba, Matinhos e na Ilha do Mel, e em Pontal do Paraná. Já a segunda modalidade é chamada de águas
Interiores, que contempla situações em rios, lagos e represas, para as cidades do de Paranavaí, Morretes e Antonina, e Umuarama. Os interessados têm até 5 de novembro para fazer as inscrições no site do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Para mais informações, acesse www.bombeiros.pr.gov.br. Agora a gente vai fazer um intervalo bem breve e daqui a pouco a gente retorna com muito mais notícias para vocês. disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. De volta aqui com o seu Tela 1 e agora a gente vai falar um pouco mais de esportes. Boa noite. Vamos agora passar a fala para a nossa repórter Mariane, que ela está lá no jogo contra o Atlético Paranaense e América Mineiro. Boa noite, Mariane. Boa noite, Marco. Boa noite, Jonas. Falamos diretamente da Arena da Baixada, onde inclusive neste momento acontece a partida entre Atlético Paranaense e América Mineiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético joga em casa, lutando por uma vitória para conseguir se consolidar no G4 do Brasileirão e conseguir a sua vaga na Libertadores no ano de 2024. Já o América Mineiro, lutando contra o rebaixamento, uma situação muito difícil no campeonato, como vice-lanterna, vem para melhorar a sua campanha como visitante. Volto com vocês, Mariane Gomes. Obrigado, Mariane. Agora vamos aqui com o apresentador Gabriel Trautmann. Ele vai nos trazer um pouco da rodada, né, dos nossos times paranaenses. O que você nos traz de destaques do Atlético Paranaense e América Mineiro?
Boa noite, Marco. Boa noite, Jonas. Então, o jogo do Atlético Paranaense contra o América Mineiro acabou de acabar. A partida terminou em 3-2 para o rubro-negro. A equipe do América Mineiro até saiu na frente no placar com um golaço no começo do jogo, mas o Atlético virou ainda no primeiro tempo e o América conseguiu ainda um golzinho ali, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, mas não foi o suficiente para buscar o resultado. A gente separou aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para mostrar a situação do Atlético Paranaense. Essa tabela aqui está sem o jogo de hoje. Então, o Atlético Paranaense saiu de 45 pontos para 48 e passou o Palmeiras com isso. E é muito importante esses 3 pontos porque o Atlético está brigando para conquistar uma vaga na Copa Libertadores no ano que vem. Por quê? O ano que vem é o centenário do Atlético, então o clube imagina que com essa vaga vai conseguir grandes coisas no ano que vem. Todo clube sonha em ganhar a Libertadores no centenário. Então vamos dar uma olhada agora nos próximos jogos do Atlético. A gente separou aqui nos jogos em casa e nos jogos fora. O América Mineiro já foi, que foi essa partida que o Atlético acabou de vencer. E todos os times que estão aqui, o Atlético só pega 2 times que estão na parte de cima da tabela, que são o Palmeiras e o Fortaleza. Então, assim, não é uma tabela fácil para o Atlético, mas é uma tabela em que o Atlético pode sim conquistar essa vaga na Libertadores. Agora falando do outro time da capital, o Curitiba, ele vai pegar o Santos amanhã, o jogo às 9h30 da noite, e o Curitiba, olhando na tabela do Curitiba, ele está numa situação extremamente complicada. Olha só, o Curitiba está em 19º agora, com 20 pontos apenas, estando a 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma situação complicadíssima, principalmente se a gente olhar os próximos jogos do Curitiba. Olha só, o Curitiba ainda pega o Santos amanhã, que é uma briga direta pela briga contra o rebaixamento, pega o Fluminense, que está na parte de cima, pega o Bragantino fora de casa, que é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, ainda tem Corinthians, Botafogo, Grêmio, tudo isso em casa. Então é uma situação completamente complicada para o Curitiba, a chance do time da capital cair é bastante alta, mas tem outro time que também está correndo um grande risco de cair, não é aqui de Curitiba, é o Santos, mas isso é uma situação atípica, porque o Santos nunca caiu, achei importante trazer essa informação aqui pra gente. O Santos está numa briga também muito forte, o time não consegue embalar uma sequência de vitórias. E foi isso, eu imagino. Muito obrigado. Vale lembrar também que, né, complicada essa situação do Coritiba, né, vem vindo com tropeços, uma vitória aqui, outra lá. Mas vamos ver, né, se o time da capital, né, o time Alviverde, consegue reverter um pouco essa situação. Obrigado, Gabriel. E com isso, a gente termina mais essa edição do Tela 1. A gente agradece muito a sua audiência e tenham todos uma boa noite. Boa noite.